Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Estamos aqui entrando no capítulo 5 de Mateus e capítulo 6 de Lucas, e o tema é Bem-aventurados sois vós. Eu convido você, se você ainda não é inscrito, a se inscrever nesse canal, a ativar o sininho aí para receber as notificações. Nós vamos estudar os seguintes tópicos essa semana. A felicidade permanente advém de se viver da maneira que Jesus Cristo ensinou. Os discípulos do Salvador devem ser a luz do mundo. Jesus Cristo ensinou uma lei mais elevada que pode nos conduzir à perfeição. Ser uma luz, buscar a perfeição. Então, se você quer aprender a ser perfeito, assim como Jesus Cristo foi e é, eu convido você a ficar aqui comigo até o final e vamos aprender juntos esses ensinamentos de Mateus e Lucas. Primeiro tópico é: a felicidade permanente advém de se viver da maneira que Jesus Cristo ensinou. Acho que nós temos o mandamento, né, de ser feliz aqui nessa terra. O homem existe para que tenha alegria. E essa alegria, essa felicidade aí permanente, nós vamos aprender que ela advém de se viver da maneira que Jesus Cristo ensinou. E esses ensinamentos estão nas Escrituras. Como nós vemos aqui em Mateus 5, de 1 a 3, diz: E Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bom, esse é o Sermão da Montanha. Jesus Cristo ele reuniu ali os discípulos dele e ele começou a ensinar todas as coisas para que as pessoas pudessem ser felizes e terem a verdadeira felicidade. Então aqui vão estar registradas aqui as escrituras para que você possa aprender a ser mais feliz na sua vida. Então, siga esses ensinamentos de Jesus Cristo. Versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo falarem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, olha só os ensinamentos do Sermão da Montanha para que você possa ser feliz, você possa entender quais foram esses ensinamentos e o que nós devemos fazer para que a gente possa ter esse viver com Deus, né? Viver essa felicidade eterna. Jesus disse o que torna uma pessoa bem-aventurada ou eternamente feliz, né? Então, o que Jesus disse? Aqui estão todos esses ensinamentos que Jesus disse para que uma pessoa possa ser bem-aventurada e eterna. São todos esses ensinamentos aqui que eu convido você a ponderar cada um deles para que você possa ter realmente na sua vida uma felicidade e aplicar todos esses ensinamentos. Como os ensinamentos de Jesus Cristo diferem de outros meios pelas quais as pessoas procuram ser felizes? Então, aqui, olha só, qual é a diferença, né? Que as pessoas procuram, onde as pessoas procuram a felicidade para aquelas onde Jesus Cristo ensinou aqui, aqueles que são bem-aventurados. Então, essa é uma pergunta que eu faço para você. Muitas vezes você acha que para ser feliz você precisa ter as coisas, né? Ter objetos, ter bens, e, na verdade, você precisa ser, né, e não ter. Então, aqui, nesses versículos de Mateus 5, a gente aprende quem são aqueles bem-aventurados, por exemplo, os puros de coração. O que você precisa ser para você ser puro de coração? Então, isso é o mais importante. Isso não há dinheiro que compre você ser uma pessoa pura de coração. Então, esse é um pequeno exemplo das coisas que diferem, né, os ensinamentos de Jesus Cristo por aqueles que procuram
ser felizes através de meios aí que não são os ensinamentos das Escrituras de Jesus Cristo, né? Aqueles que buscam ser felizes no mundo. Então, essa é a diferença. Próximo tópico é: os discípulos do Salvador devem ser a luz do mundo. Então, aqui, Jesus Cristo na frente, né, como líder, e os seus discípulos atrás, aí na imagem, como seus seguidores. Então, nós, como seguidores de Jesus Cristo, devemos ser essa luz para o mundo. Assim como diz o versículo 14 a 15 do capítulo 5. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Então, esse é o nosso papel, de ser luz para as pessoas. Portanto, levantai vossa luz para que brilhe perante o mundo. Olha só, isso é um mandamento, isso está em 3º Nef 18, 24. Levantai vossa luz. Então, se você tem a luz de Cristo na sua vida, você tem o Evangelho, segue o exemplo e os mandamentos de Deus, você precisa levantar essa luz e brilhar perante o mundo para que as pessoas vejam em você os ensinamentos de Jesus Cristo. Ele continua: eis que eu sou a luz que levantareis, aquilo que me vistes fazer. Eis que vistes que eu orei ao Pai e vós todos o testemunhastes. A presidente Bonnie H. Cordon, ela ensinou: o convite do Senhor de fazer brilhar nossa luz não se trata de aleatoriamente acenar um feixe de luz e tornar o mundo mais claro em geral. Trata-se de focar nossa luz para que outras pessoas possam ver o caminho que leva a Cristo. Significa coligar Israel neste lado do véu, ajudando outras pessoas a verem o passo seguinte ao fazerem e guardarem convênios sagrados com Deus. Próximo tópico. Jesus Cristo ensinou uma lei mais elevada que pode nos conduzir à perfeição. Então, como eu disse no começo, se você quer alcançar a perfeição, assim como Jesus Cristo, você possa aplicar esses ensinamentos na sua vida. Então, vamos aprender quais são? Ouvistes, segundo aqui o livro de Mateus 5, capítulo 5, de 21 a 23, diz: ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu vos digo, porém, que qualquer que se encolarizar contra seu irmão sem motivo será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. Qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Então, se você tiver problema com qualquer pessoa, você vai lá, reconcilia-te primeiro com essa pessoa, e depois você vai lá e apresenta a sua oferta a Deus. Ele continuou: ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu vos digo, porém, que qualquer que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Então, olha só quão fortes são esses ensinamentos de Mateus 5, e aqui, justamente nesse tópico, falando o que nós precisamos fazer desses ensinamentos das Escrituras se nós quisermos alcançar a perfeição. Ele continua: eu vos digo, porém, que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ouvistes o que foi dito: olho por olho, dente por dente.
Eu vos digo, porém, que não resistais ao homem mau, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que disser, pleitear contigo, e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Olha só, quão belo, né, são esses ensinamentos de Mateus 5. E ele continua os ensinamentos para aquele que quer alcançar a perfeição. Ele diz assim: dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu vos digo, porém, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Olha só como é difícil nós sermos perfeitos, mas não é impossível. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então, ou seja, é possível, assim como nosso Pai que está no céu é perfeito, nós também temos essa oportunidade de sermos perfeitos também, assim como Ele é. O profeta Russell M. Nelson, ele disse: se eu perguntasse qual o mandamento do Senhor mais difícil de se cumprir, muitos citariam Mateus 5:48. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Todos precisamos lembrar que os homens existem para que tenham alegria e não sentimentos de culpa. Também devemos lembrar que o Senhor não dá mandamentos impossíveis de ser cumpridos, mas às vezes não conseguimos compreendê-los plenamente. A perfeição mortal pode ser alcançada quando procuramos cumprir todos os nossos deveres, guardar todas as leis e esforçarmos para ser perfeitos em nossa esfera, assim como o Pai Celestial é na esfera dele. Se fizermos o melhor que está ao nosso alcance, o Senhor nos abençoará de acordo com nossas obras e os desejos de nosso coração. Aqui eu lembrei da graça, né? Graça é aquilo que nós não conseguimos fazer pela nossa própria capacidade. A graça, ela vai lá e complementa, né? Ela vai lá e complementa essa nossa dificuldade de poder alcançar o nosso objetivo de fazer melhor aquilo que o Senhor espera que nós façamos. Então, a graça, ela nos ajuda a alcançar esses objetivos. Buscar a perfeição. A presidente Joy D. Jones explicou: o Senhor ama o esforço e o esforço traz recompensas. Continuamos a praticar. Estaremos sempre progredindo à medida que nos esforçamos para seguir ao Senhor. Ele não espera que sejamos perfeitos agora. Continuamos a escalar nosso Monte Sinai pessoal. Tal como no passado, nossa jornada verdadeiramente exige esforço, trabalho árduo e estudo, mas nosso compromisso de progredir traz recompensas eternas. Que ousadamente declaramos nossa devoção ao Pai Celestial e ao Salvador, com fé inabalável nele, confiando plenamente nos méritos daquele que é poderoso para salvar. Que alegremente continuemos nossa jornada rumo a nosso mais elevado potencial espiritual. Para finalizar, separei aqui dois quadros aqui, de Lucas 6, de 27 a 29, que diz assim, continua basicamente os ensinamentos que a gente encontra em Mateus 5. Lucas 6, ele é uma continuação e são bem semelhantes aqui os versículos. Diz assim, mas a vós que ouvis isso, digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Olha só quão semelhante é essa escritura no livro de Lucas 6 com o livro de Mateus 5. Por isso que o Vem Segue-me dessa semana, ele juntou Mateus 5 com Lucas 6, porque os princípios, os ensinamentos, né, do Sermão da Montanha aí são basicamente o mesmo. Ele fala, e se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Porque também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes o bem aos que vos fazem bem, que recompensas tereis? Porque também os pecadores fazem o mesmo.
Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Então, essas são as escrituras que nós, os aprendizados, né, os ensinamentos aí do Sermão da Montanha, o que nós precisamos fazer para sermos perfeitos, e talvez não vamos conseguir, né, assim como disse na citação que nós lemos, talvez não vamos alcançar essa perfeição aqui, mas ela é possível de ser alcançada. Nós estudaremos na próxima aula Mateus 6, 7. Ele os ensinava como tendo autoridade. Estudaremos os seguintes tópicos. Se ouvirmos os ensinamentos do Senhor e agirmos com base neles, nossa vida será edificada sobre um firme alicerce. O Salvador nos ensinou a orar. O Pai Celestial responde às orações. Podemos discernir profetas verdadeiros dos falsos pelos seus frutos. Eu gosto quando ele fala profetas verdadeiros dos falsos, porque tudo aquilo que existe de falso é porque existe o verdadeiro. Então, eu convido você, se você quer saber mais sobre profetas verdadeiros, né, e não os falsos, você acesse aí o link que eu vou deixar aqui abaixo na descrição. Muito obrigado a todos pela participação, compartilhe esse vídeo, deixe aqui o seu comentário sobre qual é a escritura que você mais gosta do Sermão da Montanha. Eu volto na semana que vem, um forte abraço a todos.